vídeo de hoje é para mostrar alguns erros que as pessoas cometem ao se maquiar. Ficou curiosa? Então vem comigo assistir esse tutorial. Vou começar o vídeo só com a pele feita e vou fazer para vocês os dois olhos. De um lado a maneira como as pessoas costumam fazer e do outro a maneira correta. Vamos começar pela sobrancelha, que a maioria nem faz e quando faz erra. Na minha opinião, o maior erro é contornar a sobrancelha toda, deixando-a bem marcada do início ao fim. Observem que eu uso lápis e contorno toda a sobrancelha e agora eu vou preencher também ali bem no comecinho, deixando ela bem marcadinha, bem quadradinha. E na minha opinião isso não é legal porque deixa a sobrancelha com um ar artificial. E a gente não quer isso. Quanto mais natural, mais bonita fica. Então eu faço do jeito que eu acho que é certo. Eu contorno toda a sobrancelha, a parte inferior e a parte superior com lápis e deixo o início sem contorno, tá? Para o preenchimento, eu prefiro a sombra, mas você também pode fazer com lápis. Eu peguei a sombra marrom e fui preencher da mesma maneira, do meio para o final. Eu preencho, carrego o pincel de produto e o início eu faço com a sujeirinha do pincel, sem pegar mais produto. Eu vou ali no início e esfumo. E olha como fica mais natural. Para terminar, eu aplico máscara própria para a sobrancelha, mas pode ser também máscara incolor, para deixar ela penteadinha e isso também ajuda a esfumar. E eu acho que o acabamento fica melhor. Agora nós vamos para as sombras. Eu estou usando um tom de bronze, que normalmente é o que as pessoas usam com pincel de esponjinha. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, que é essa onde tem essa bolinha do olho. Geralmente as pessoas só aplicam sombra nessa região. Quem tem o olho como o meu, com a pálpebra gordinha, se abriu o olho, a sombra sumiu. Então, do outro lado, como eu costumo fazer, eu aplico o corretivo, porque o corretivo vai servir para mim como fixador dessa sombra e também vai potencializar a cor dessa sombra. Então, eu aplico o corretivo, esfumo com o dedo e agora, com um pincel de sombra, eu vou aplicar dando batidinhas. Isso vai ajudar a depositar a sombra. E observem que eu aplico um pouquinho acima do meu côncavo. A gente tem um ossinho, né, que ali é o côncavo, e eu aplico essa sombra acima do côncavo. Observem já a diferença de um olho para o outro. Só que se a gente deixar ele duro assim, fica parecendo asa de barata. Então, para deixar mais suave, para deixar um acabamento mais bonito, eu venho com um pincel de esfumar, uma sombra marrom opaca e vou ali na borda daquela sombra bronze que eu coloquei e vou esfumar com movimentos de vai e vem. Abaixo da sobrancelha, eu já faço uma limpeza usando um tom mais claro e já tenho ali uma ideia de onde pode ir o meu esfumado. Volto com o pincel de esfumar e vou fazendo movimentos de vai e vem. Gente, quanto mais você esfuma, mais bonito e mais natural fica o acabamento da sombra. Então, esfumem sem medo de ser feliz. E olha a diferença que já dá de um lado para o outro. De um lado, de olho aberto, você não vê a sombra. E do outro, você já consegue enxergar que tem uma sombra ali, que tem uma maquiagem ali. O lápis. Normalmente as pessoas pintam só ali rente aos cílios superiores. Fazem ali um delineado bem duro, bem seco, com lápis. E isso não fica bonito, não adianta. O ideal é contornar os cílios com lápis para quem gosta, para quem acha mais fácil. A maioria das pessoas acham mais fácil. Então você contorna rente aos cílios superiores com lápis e depois vem com um pincel e com uma sombra e esfuma esse lápis.
Esse esfumado vai ajudar o lápis a fixar, esse lápis não vai escorrer, vai durar o dia inteiro, não vai marcar pálpebra, não vai carimbar e dá um acabamento mais bonito no olhar. Olhem como fica diferente. Lápis na linha d'água. Normalmente, é o que a gente mais vê por aí, a pessoa passa o lápis preto na linha d'água e pronto. Sai para trabalhar, sai para se divertir. Esse lápis vai escorrer, no final do dia você não vai ter lápis no olho, o lápis já escorreu, marcou tudo. O certo seria preencher, quem gosta, preencher a linha d'água com lápis preto, ou lápis marrom, ou lápis azul, e aí essa dica é para qualquer cor de lápis. Contornar rente aos cílios inferiores, dá uma borradinha, e olha como é que já dá uma diferença. E esfumar. Com um lápis, com um pincel menor, eu vou esfumar esse lápis. Um pouquinho de sombra marrom, eu vou ali naquele lápis e esfumo. Eu troquei o pincel, porque eu acho que com o pincel lápis fica melhor. Então, continuo ali esfumando. E olhem a diferença que dá de um olho para o outro. Um olho meu parece muito maior, aberto, apesar de estar usando o lápis preto, né, que a tendência é fechar. E o outro tá menor, tá fechadinho. Vou também iluminar cantinho interno, que as pessoas não fazem. E isso também amplia o olhar, dá um olhar de mais ativo, de mais esperto. Máscara para cílios. As pessoas só sujam os cílios e dizem que passou máscara. E eu não sei porque não gostam de passar máscara nos cílios inferiores. E olha como fica. A melhor maneira de você aplicar máscara nos cílios é colocar a escovinha na raiz dos cílios, fazer movimento de zigue-zague e levar para a ponta. Dessa maneira você consegue dar volume e pentear os cílios ao mesmo tempo. E quanto mais camada de cílios você coloca, mais bonito ficam os cílios. Então caprichem nas camadas. É 1, 2, 3. Quando você achar que tá ótimo, passa mais uma. Blush. Normalmente as pessoas pegam um pincel, pegam um produto e colocam direto na bochecha. Ali no alto da maçã, fazem ali aquela bolinha. E isso fica parecendo uma chinelada, fica muito marcado, né? O certo, o correto é você pegar o produto, dar uma batidinha no pincel para tirar o excesso e aplicar esfumando, ou com vai e vem, ou com movimentos circulares, com a mão bem leve, e trazer esse produto do centro ali da maçã para a costeleta ali perto da orelha. Isso vai deixar ele mais esfumado, vai parecer que você pegou um solzinho assim de manhã e tá coradinho. E olhem, gente, o resultado final dessa maquiagem.